Queria começar hoje apresentando um grande projeto que eu estou honrada em fazer parte. Eu me chamo Samantha Valente e desejo de boas-vindas ao Pode Negociar. O nosso podcast, a gente vai falar muito sobre como as histórias bem-sucedidas do Dr. Rodrigo Freitas levaram ele a ser bem-sucedido na vida pessoal e na vida profissional. A gente vai contar também com convidados especiais com temas relacionados à saúde que vão além da ortopedia, que é a especialidade do Dr. Rodrigo. Então, para começar, nada mais diferente senão apresentar o próprio Dr. Rodrigo por ele mesmo. Então, Dr. Rodrigo, me apresenta quem é o Rodrigo e quem é o Dr. Rodrigo Freitas. Primeiro eu quero estar falando que eu estou muito feliz de você estar aqui comigo, estar participando desse projeto. Acho que isso foi uma coisa que a gente idealizou já tem um tempinho, em estar trazendo um pouquinho mais da área da saúde. É óbvio que o nosso objetivo maior vai ser colocar aqui sempre conceitos técnicos relacionados à medicina, à saúde como um todo, mas tentar mostrar como que o profissional que conseguiu sucesso na área da saúde, que trabalha na área da saúde, como é que ele consegue dividir o seu dia a dia a ter também um trabalho importante, mental, um trabalho dentro de casa, que possa lhe garantir tranquilidade para ele poder estar evoluindo bem dentro do seu dia a dia profissional. Acho que essa é a ideia do que você não pode negociar. Então, o que você não negocia? Essa é a ideia, e a gente vai contar nos próximos programas com os convidados que vão estar falando isso. Então, isso que eu acho que vai ser bacana, porque é importante entender que por trás de um sucesso profissional é necessário a gente ter também uma mente tranquila, uma base familiar sólida, um trabalho familiar importante para que você possa evoluir bem na sua carreira profissional. E quem é o Rodrigo e o Dr. Rodrigo Freitas? Para mim é a mesma pessoa. É difícil a gente separar um ou outro. Eu não acordo de manhã e hoje eu sou o Dr. Rodrigo. Eu sou o Rodrigo, na verdade. O Rodrigo Freitas, profissional da área de saúde, é um profissional que já tem mais de 20 anos dentro da área de saúde. Eu comecei na área da saúde com a fisioterapia, que é um curso, o meu primeiro curso de formação técnica da área da saúde, um curso em que me deu todas as possibilidades e me deu muito conteúdo para poder chegar e para poder construir hoje a identidade do Rodrigo Freitas. Eu devo muito à fisioterapia. Então, eu fiz a minha primeira formação em fisioterapia. Logo depois da fisioterapia, eu fiz a faculdade de medicina, residência em ortopedia, medicina do esporte, e hoje a gente tem todo essa formação. O que eu posso falar para você é o seguinte: a fisioterapia ela foi importantíssima porque ela me deu a base biomecânica para ser o ortopedista que eu sou hoje. Então, e mais do que isso, eu acho que a formação pessoal, a abordagem pessoal, a fisioterapia contribuiu demais, tá, Samantha? Então, assim, a fisioterapia contribuiu demais para essa abordagem médica que eu tenho hoje. E como eu já falei uma vez lá no meu Instagram e tudo, tem até uma entrevista sobre isso, não estou dizendo aqui, antes de começar o mimimi, pelo amor de Deus, que todo ortopedista teria que fazer fisioterapia, pelo amor de Deus. Mas, sem dúvida nenhuma, na minha vida, na minha formação, contribuiu muito. Porque a fisioterapia é um curso em que você tem um contato direto, né? Quase que intensivo com o paciente. Muitas vezes você tem atendimentos não só na clínica, mas a domicílio, e isso modifica a sua formação. Então, como que ela influenciou? Influenciou na maneira, por exemplo, eu assim que eu formei, eu fui para uma clínica de referência, que era a clínica R9, a clínica do Ronaldo, e ali eu aprendi muita coisa, principalmente essa parte minha do esporte, ela foi moldada lá na R9, fui supervisor de estágio,
Então, isso daí foi muito importante para a minha formação hoje, para mostrar para mim o que eu também gosto, que é essa parte esportiva. Mas, como todo fisioterapeuta, ou boa parte dos fisioterapeutas, eu atendi em casa. E aí, você começa a moldar um modelo de profissional, porque você entrar na casa das pessoas é um pouco diferente. Primeiro, você tem que ter postura, você tem que ter uma maneira de você conduzir o tratamento ali, porque senão você se perde. E isso eu comecei muito jovem. Então, isso foi o início da minha formação. E eu atendia pacientes, né? Minha vida, eu atendia pacientes em que sempre tiveram uma curiosidade, isso aí é muito legal, uma curiosidade de entender o que estava acontecendo, entender o que estava se passando, como é que evoluía o tratamento. E isso fez com que eu sempre tivesse ali preparado ou me preparando para poder responder tais perguntas. E aí, o que isso traz hoje para a minha vida como médico? A consulta que eu mais gosto com o Rodrigo médico é a consulta que o paciente pergunta. É a consulta que o paciente pergunta o que ele vai ter, qual é o objetivo, o que ele tem, para que serve isso. E isso, e eu gosto de responder. Às vezes, alguns profissionais ficam um pouquinho irritados com tantas perguntas. Eu não, eu gosto. Mas isso foi uma coisa que foi moldada lá atrás, em que eu trouxe isso e eu fico feliz, porque quando o paciente te pergunta, primeiro é uma curiosidade, uma necessidade, eu acho uma obrigação do profissional hoje estar falando qual é o diagnóstico, está explicando o que é cada tratamento e o que a gente pode esperar de cada tratamento. Isso que eu acho que é o mais importante dentro de uma consulta médica. E eu fico feliz também porque você vê que o paciente está se importando. Ele está entrando junto com você dentro de um tratamento em que, na área da saúde, seja qualquer que seja a sua especialidade, você precisa de uma cumplicidade. Você precisa de uma parceria. Não tem como você fazer um tratamento, propor um tratamento, se você não tem uma parceria. Então, é aquilo que eu sempre falo. Eu sempre brinco, claro que eu não vou falar aqui o nome dos pacientes, mas a gente tem pacientes com lesões gravíssimas, às vezes até com problemas mais sérios, um câncer ósseo, enfim, alguma coisa, e que evoluem de uma maneira tão bem, porque a força de vontade dele de melhorar é tão grande, a vontade, a confiança dele de melhorar é tão grande, em que você recebe ele a cada evolução de consulta, você fala, e aí, seu José, como é que o senhor está? Eu estou maravilhoso. Eu estou melhor. E você vê que não está melhor, mas a vontade de melhorar é muito grande. Em contrapartida, eu também tenho pacientes, às vezes esportistas, e aí teve uma tendinite, uma lesão, né, que incomoda, sem dúvida, mas não é uma lesão tão grave assim. Meu mundo acabou. Olha, a coisa está muito difícil, vai ser difícil de eu sair dessa, eu não consigo. Então, isso influencia. Então, você tem lesões com gravidade diferente, com classificações diferentes, mas em que a parceria, a entrega do paciente e quem também é muito responsável por isso é o profissional. Se o profissional não impulsiona esse tratamento, não incentiva, não explica, fica difícil da pessoa que está do outro lado acreditar, entender. Eu acho que o mais importante hoje do paciente é ele acreditar no que está sendo proposto e comprar a ideia e ir junto. Isso eu acho que é um grande diferencial do Dr. Rodrigo médico. Eu acho que dessa maneira a gente consegue entender muita coisa que eu trouxe da fisioterapia que faz parte hoje da minha consulta. Já respondendo, como é o Rodrigo Freitas, pai? Então vamos lá. Rodrigo Freitas é filho de uma professora de português e literatura maravilhosa, filho de um contabilista, onde eu tive o prazer de estar aprendendo e aprendo diariamente com eles. A minha mãe é uma pessoa importantíssima na minha vida, como meu pai, mas uma coisa que sempre teve lá em casa é a conversa. Então, a conversa, o sentar,
à mesa na hora do jantar, saber como é que foi o dia de um e do outro, saber quais são as dificuldades de um e do outro, isso é muito interessante. A gente brincava e a gente ainda brinca, né? Claro que hoje eu estou em casas separadas, mas assim, um está com problema, todo mundo está com problema. Um teve um sucesso, todo mundo teve o sucesso. Então, isso foi uma coisa que eu trouxe para a minha vida de hoje, familiar, eu, Karen, Maria Eduarda. Então, isso é o Rodrigo pai, é o Rodrigo marido. Eu acho que você precisa hoje ter um momento de conversa, hoje você precisa, querendo ou não, a gente está fazendo um conteúdo aqui para a tela, mas eu acho que você tem que diminuir um pouco as telas e você precisa desse convívio família. E a família para mim, sem dúvida nenhuma, a coisa mais importante para que você possa ter sucesso em todas as suas outras áreas. Então, não existe um profissional de sucesso se não tem uma família forte, se não tem uma base forte. E, sem dúvida, a base de uma pessoa é ter uma família ali que está ao seu lado, é ter uma família que acredita em tudo e na maioria das coisas, dos projetos que você pensa. Então, isso daí, para mim, é esse o Rodrigo, o pai babão, que ama tentar acompanhar o máximo possível o crescimento da sua filha, um marido apaixonado, que é fã incondicional da esposa, e um vascaíno sofredor, que ultimamente a gente vem melhorando a nossa história, mas um vascaíno apaixonado. Estamos dando uma alegria. Então, isso também é um motivo de você estar aqui, de ser vascaína. Se não fosse vascaína, não estaria aqui. Então, você vê o meu nível de radicalidade em relação a ser Vasco. Não, amo Vasco. De escolher. E eu acho que é esse o Rodrigo Pessoa. Então, a gente consegue perceber, assim, que tanto a fisioterapia, essa proximidade com as pessoas, tanto tendo essa base familiar mais forte, te fez dar esse acolhimento maior para os pacientes. Mas, para isso, você precisa entender o seu público. E como é o seu público hoje no consultório, como médico? Então, hoje, eu posso dizer para você que eu sou apaixonado pelo que eu faço por eu ter dois extremos. Então, eu tenho o atleta de alto rendimento e performance. Esse é uma coisa muito real no meu dia a dia dentro do consultório. E o paciente mais idoso. O paciente de terceira idade, em que eu também sou apaixonado em tratar. Então, isso me faz... E muitas vezes a gente fica... Poxa, mas como é que você divide? Não. Eu sou médico. Primeiro, eu sou médico. Então, a primeira coisa eu acho que está faltando hoje com as inúmeras subespecialidades e especialidades é você entender que eu sou médico. Segundo, eu sou ortopedista. Então, a minha ideia é estar atendendo o máximo possível das patologias osteoarticulares. E depois trazer para o que eu gosto. Então, eu gosto de atender o paciente com osteoartrite, com artrose, com osteoporose, enfim, com doenças que são mais comuns dos pacientes mais idosos, e também amo a vida de atendimento com os atletas por conta principalmente da minha formação lá inicial da fisioterapia, que eu trabalhei muito com esporte. Então, esse é meu dia a dia, são esses dois extremos. A gente se divide bem, a cabeça funciona bem para os dois lados e eu acho que vem dando sucesso, vem resolvendo, vem ajudando muito. É isso aí. Para a gente conseguir entender, então, como é essa atuação dentro dos dois públicos, focando primeiro nos idosos. A gente, no geral, né, eu acredito, por ser leiga, que o idoso tem muito essa questão da artrite, da artrose, né, na verdade. E aí você fala muito no seu Instagram sobre a viscosuplementação, é isso mesmo? Isso. E aí é um nome que nem todo mundo conhece, mas pelo que eu entendi, é uma opção à cirurgia. E a cirurgia, quando se fala em cirurgia, que você também é cirurgião, vem aquilo, cirurgia, prótese, uma coisa que demora, recuperação. Então, tem todo esse medo. Então, a viscosuplementação chega para ser uma opção, uma alternativa a essa cirurgia grande que tem todos esses riscos. E aí, explica pra gente como é que funciona isso, se todo mundo pode fazer, quais os efeitos que ela causa num paciente idoso assim. Sem dúvida nenhuma, se a gente vai levar para a ortopedia e para a patologia que mais está lá presente no seu dia a dia, no consultório, a osteoartrite, a artrose, ela é muito presente junto com a osteoporose, mas a osteoartrite e a artrose, ela está ali. Claro que isso não é só no idoso, isso
também apresenta em pacientes mais jovens, mas ali está muito presente. Durante muitos anos, a gente tinha pouco recurso, né, em relação a tratamento conservador mais efetivo para osteoartrite, para artrose, do que ser medicamentos para dor, né, um colágeno, e ficava por aí. E a fisioterapia. Isso era a caixinha de tratamento conservador para artrose. E muitas vezes o que a gente via era esse paciente estar evoluindo e protetizar. A cirurgia da prótese, ela é uma cirurgia importantíssima, é uma cirurgia resolutiva, mas é uma cirurgia. E como toda cirurgia, ela assume alguns riscos. E tem todo um trabalho de recuperação para isso. E assim acontecia. Só que hoje, o que acontece? Com a entrada do mercado da viscosuplementação, o que é a viscosuplementação? A viscosuplementação é um procedimento minimamente invasivo, guiado por ultrassom, que você consegue de uma maneira rápida, não demora mais do que 20 minutos. Feito no próprio consultório. Feito no próprio consultório, não demora mais do que 20, 30 minutos, com todos os cuidados de asepsia, né, de higiene e tudo. Você coloca o ácido hialurônico, né, o ácido hialurônico de alto peso molecular, para melhorar a mobilidade, para melhorar a funcionalidade e muitas vezes a diminuir dor daquele paciente em que se encontra em estágios inicial a moderado de osteoartrite, de artrose. E aí você fica com aqueles casos graves, aqueles casos onde você já tem uma perda da função articular por completo, em que não tem jeito a não ser protetizar, e é um excelente tratamento também. Mas o que acontece? Hoje você conseguiu ter mais uma ferramenta, possibilitar esse paciente a estar fazendo um tratamento em que você veja um resultado mais efetivo, mais direto, com uma ação mais rápida, que a gente antes demorava um certo tempo e muitas das vezes não tinham esse efeito. E com isso, todo o tratamento da artrose ele começa a se encaixar, é o que eu vejo. Porque eu sempre falo para os pacientes, e quem é meu paciente vai estar entendendo exatamente isso, porque é assim que eu converso com ele, é você entender a artrose, que é uma doença degenerativa crônica, diferente de como a gente entende, por exemplo, uma pneumonia. Então, eu tenho uma pneumonia, de uma maneira bem grosseira, a gente vai tomar um antibiótico de 7, 14, 21 dias e a gente vai estar resolvendo o problema. E a osteoartrite, ela não é uma pneumonia, então ela é uma doença em que você tem uma série de variáveis. Então, o que eu falo para o paciente, não adianta você chegar aqui e pensar que com a viscosuplementação você vai sair no outro dia correndo, jogando bola, dando cambalhota e acabou o problema. Não. É importante o quê? É importante você entender que você vai precisar de uma fisioterapia. É importante você entender que você vai precisar de uma orientação alimentar, osteoartrite, sufixo -ite, inflamação crônica. Então, você vai precisar diminuir os alimentos inflamatórios. Muitas pessoas ficam com a questão do sobrepeso, do peso. Isso é importante, sem dúvida. É uma mecânica. Quanto mais pesado você tem, um impacto maior sobre a articulação. Mas se você não diminui os alimentos inflamatórios, você toda hora está reativando um processo inflamatório crônico ali da sua doença. Você vai precisar de um fortalecimento muscular, ou seja, um educador físico ali na frente para poder estar estabilizando e dando função, e o médico para poder estar entrando no momento importante da dor com com medicamento, está propondo o momento ideal da viscosuplementação, e assim vai se dando um tratamento conservador bem sucedido. Eu acho que essa é a maior dica, né, se a gente pode estar falando assim, de um tratamento conservador para artrose, para osteoartrite com sucesso. É você entender ou fazer o paciente entender que esse é o modelo. E eu não vou dar aqui uma mentoria, né, não sou um mentor, mas esse é o sucesso. Primeiro, você olhar no olho do paciente.
Primeiro, você gostar de gente. Você ser médico, você tem que gostar de gente. Segundo, você explicar de uma maneira direta, simples, o que vai acontecer, o que é a doença, qual é o seu diagnóstico, qual é o seu tratamento ou quais são as opções de tratamento e o que esperar de cada opção de tratamento. Então, é muito triste e realmente é chato para gente que está ali no dia a dia atendendo, receber o paciente e o paciente vem tratando há 10 anos, 8 anos, e primeiro não sabe o que ele tem. E aí você está falando, mas isso aí vai de classe econômica, de nível cultural. Opa, negativo. Eu tenho a possibilidade e tenho o orgulho, e isso, graças a Deus, eu vou manter e tento manter até o meu último dia de atendimento, de atender todas essas populações. A população menos favorecida e a população extremamente bem favorecida. E a gente vê o problema presente nos dois grupos. A gente vê isso presente nos dois grupos. Então, isso é uma necessidade, é uma falha nossa. Eu brinco e digo, olha, o problema não é só da metade da mesa para lá, é metade da mesa para cá também. E é importante que a classe médica ela entenda o papel da sua responsabilidade dentro do tratamento e que entenda que isso é necessário. O paciente tem que sair dali sabendo o que ele tem. Mas ele não consegue entender. Tenta desenhar de uma outra maneira. A gente vai brincando, a gente vai descendo os exemplos até chegar num exemplo, às vezes, que é feio, que eu brinco, olha, é um exemplo feio. Não estou comparando você como uma dobradiça de uma porta, mas o que a gente vai fazer aqui é botar uma graxa no seu joelho, uma graxa de gente. Poxa, é feio falar isso? É feio, mas às vezes a gente tem que chegar para a pessoa entender. E o paciente fica feliz porque entende. Então, aquilo é uma lubrificação, no fundo. O que é a viscosuplementação? É uma possibilidade de uma lubrificação articular em que você tem a melhora da função, melhora da dor, vai nutrir ali a cartilagem, o tecido osteocondral. Então, assim, isso é importante você fazer. E a gente não vê isso. Então, a gente vê o paciente chegando sem diagnóstico, a gente sem entender, muitas vezes, o diagnóstico e sem saber qual é o melhor tipo de tratamento. Então, esse é o paciente da terceira idade, é o paciente de osteoartrite, que é uma vertente aí, uma metade do meu consultório, do meu dia a dia. A outra metade são os atletas. E aí, entrando nessa questão, tem muito o Dr. Rodrigo famoso, né? Que atende algumas pessoas que têm nome e tal. Então, assim, tem uma cartela de clientes mais famosas dentro do universo do atleta, do alto rendimento, né? Isso. De performance. E aí você tem nomes dentro do UFC, grandes nomes no futebol. Como é que você chegou nesse atendimento dessas pessoas e até como é que é o dia a dia, assim, do tratamento desses atletas? Porque performance tem um gasto, tudo que é muito esforço não é tão saudável assim. Então, a gente precisa de um acompanhamento muito maior. Como é que foi essa parte da segunda metade do seu público? É legal a gente entender, foi importante a gente começar a falar da fisioterapia, porque sem dúvida nenhuma a fisioterapia moldou essa parte do Rodrigo, médico do esporte, né? Então, assim, começou na R9, então sou muito grato à R9, às pessoas que eu convivi na R9 e tudo que eu aprendi, e trouxe essa paixão por atleta de alto rendimento. Essa coisa do famoso eu não gosto muito, eu sou médico, meu nome é Rodrigo Freitas e ponto por aí. Mas há uma responsabilidade, sem dúvida nenhuma, muito grande quando você trata de atletas de alto rendimento, seja ele famoso ou não, ou querendo se tornar lá famoso, mas enfim, por conta da exigência que tem do seu corpo. E a exigência articular, que é o meu mercado de ação, né? Eu sou um médico do esporte direcionado à parte traumato-ortopédica, sem dúvida nenhuma, é de uma importância muito grande. Hoje você tem a ação da medicina do esporte, tanto no trabalho curativo, né, de tratamento específico da lesão instalada, como a gente também tem o médico do esporte na atenção preventiva. E eu ouso dizer que hoje a gente vem
se colocando ou vem se posicionando de uma maneira até muito mais de uma ação preventiva do que curativa. E isso é uma realidade que eu venho acompanhando de um tempo para cá. A coisa vem aumentando exatamente. Então, hoje, o médico do esporte que trabalha com essa área de atleta, de alta performance e tudo, ele vem se doando muito mais para uma série de estudos, principalmente com o avanço de equipamento, de exames tecnológicos, para você prevenir a lesão. Porque cada vez mais se exige de um atleta. É impressionante. E cada vez com menos idade. Então, você tinha um nível de esforço, e eu vou ser muito tranquilo em falar isso, de 10 anos atrás, para um jovem de 15 anos, 14 anos, em que você hoje tem 2x a mais do que você tinha anteriormente. A preparação do atleta hoje é diferente, então? A preparação hoje é diferente. Então, o que a gente tinha antigamente era... A gente tinha um atleta jovem em que a capacidade dele, técnica, quando ele era muito bom tecnicamente, iria sobressair ao longo de uma maneira muito natural nas passagens de categoria, né? Então, antigamente, a gente tinha o juvenil, os juniores, hoje são os sub-14, sub-17, sub-20, enfim. Ele iria passar disso de maneira muito tranquila. Hoje, eu digo para você que nem sempre um jovem tão habilidoso, mas que não tem uma parte física bem já trabalhada, com um trabalho já à parte, com toda uma estrutura à parte, eu não sei se esse jovem pode vir a se profissionalizar. Olha o impacto disso. Então, isso a gente não tinha um tempo atrás. E quando esse jovem ele se profissionaliza, e quando o atleta se profissionaliza, aí a exigência, o céu é o limite. A gente, né, a população, acho que na maneira da sua maioria, a gente tem muito impacto do que um jogador, por exemplo, de futebol ganha. Realmente, se você for comparar isso para um trabalhador, para uma formação, é uma coisa absurda. Mas o desgaste mental, físico, hoje de um atleta é muito grande. Então, assim, é uma vida muito complicada, é uma vida difícil de você administrar, porque você tem que... esses são jovens, né? Você está ali numa faixa etária jovem, e o que você tem que abrir mão de família, de saídas, às vezes... de certos tipos de alimentação para você evoluir bem. E isso cada vez mais tem sido mais exigido. Então, um contrato alto requer também uma abdicação de muita coisa que vai deixar de ser feita. E isso tem um preço, tem um custo, é óbvio, mas você precisa de uma equipe para poder estar ajudando e poder melhorar isso daí, a sua performance. E, doutor, os atletas estão sendo exigidos cada vez mais cedos, né? Tem alguma tendência que você consiga enxergar, assim, que está acontecendo desse movimento de exigência deles? Isso daí que você falou é importantíssimo, né? A gente vê, como eu falei, que hoje a preparação física ela vai ser um diferencial no sucesso de um atleta. E o que a gente vê é uma realidade hoje, vai ser uma tendência, e eu posso cravar aqui que daqui a alguns anos isso vai ser comum, principalmente do atleta de alto rendimento. É o seguinte, as equipes de maneira individual daquele atleta. Então, é natural hoje a gente já tem que um atleta ele tem toda a equipe de suporte dentro do clube, mas ele tem a sua própria equipe de maneira individual. Então, ele tem um médico, ele tem um nutricionista, ele tem um fisioterapeuta e, muitas vezes, um fisiologista para organizar isso. Claro que isso vem sendo mostrado de um tempo para cá, grandes ícones do esporte. Por exemplo, a gente tem uma fala muito clássica e forte do Kaká, jogador,
em que ele fala que se ele tivesse entendido ter um fisioterapeuta com ele o tempo todo, ele teria muito menos lesões do que ele teve e poderia se recuperar das lesões de uma maneira mais rápida. Então, a gente pode dizer que é um trabalho integrado, então, nesse sentido. Exatamente. Então, assim, hoje é uma realidade. Então, cada vez mais os jovens atletas me procuram para a gente estabelecer esse modelo de trabalho, de uma equipe que vá dar um suporte para ele de maneira individual, mas que seja sempre subordinada às exigências e de um trabalho não só de subordinação, mas de um trabalho conjunto com a metodologia do clube. Então, também não adianta, é todo um equilíbrio. Você exigir demais, senão ele vai treinar 2 vezes, vai treinar 3 vezes e aí vai acabar se machucando. Mas tem um trabalho integrado. E isso é o futuro, é um presente futuro ou um futuro presente. Você está entendendo? Por quê? A gente está vendo esse desenho do mercado de alta performance e cada vez mais jovem. E isso é que vem mostrando para a gente a necessidade de você estar se atualizando, você está se preparando, o profissional da área de saúde se preparar, porque vai ser comum esse profissional estar pegando jovens, adolescentes, categorias mais baixas, e você ter essa preocupação da formação dele como homem, mulher, né? A maturação física natural e performance associada. Então, hoje, a realidade é que cada atleta, se você quer ter mais rendimento, se você quer ter resultados melhores, não espere só da sua técnica. Tenha uma equipe em que você possa confiar. Uma equipe médica integrada de profissionais da área de saúde que possam estar te ajudando, sem dúvida nenhuma, vão te levar a lugares que você não vai conseguir isso de maneira sozinha. Inclusive para começar a falar da prevenção, que era o que a gente já estava falando. Então, é exatamente isso que você falou. Esse atleta, quando começa mais cedo com uma equipe que dê um suporte individual, com o cara entendendo as características de maneira individual desse paciente, desse atleta, faz com que ele tenha menos lesões. Ter menos lesões é uma profissionalização com mais sucesso, com mais rendimento. Porque, querendo ou não, o que a gente sabe, Samantha, que você perde rendimento? O que você sabe? O que a gente sabe que você perde resultado? É uma lesão. Um jovem com mais lesões, um paciente com mais lesões, ele vai ter algumas limitações que são importantes. No esporte, 10 segundos, 3 segundos, 1 segundo a menos é você sair de um resultado importante que te coloque em um outro patamar e, às vezes, você possa estar fechando um contrato, você possa estar indo para uma competição por conta de uma coisa que você poderia prevenir. É legal a gente falar disso, porque além desses segundos que são importantes, conta a redução do tempo de trabalho dele, de quanto tempo ele vai conseguir fazer aquilo. Então, é bem importante falar disso. Eu acho que a gente viu aí, ao longo desse tempo, quantas carreiras foram de forma prematura paradas por conta de lesões. Então, sem dúvida nenhuma, a longevidade, atletas hoje que são exemplos, são ícones, estamos aí o Thiago Silva, um atleta muito importante, olha o quanto mas olha o cuidado que ele tem com a sua carreira de uma maneira individual. Então, isso tudo não é fruto só do treinamento, só do clube, da sua preparação. É toda uma equipe que dá um suporte para ele, para que ele possa estar conduzindo, e o entendimento, sem dúvida nenhuma, do atleta que é necessário ser feito isso. E aí, falando dessa questão do sucesso profissional, quem acompanha as redes sociais consegue ver que o Dr. Rodrigo já é bem sucedido nessa especialização que é a sua área. Então, assim, o que você falaria hoje para um médico, para um cara que está recém-formado, está se formando, para ele ser? O que ele precisa ter para ser um bom médico, principalmente com essas mudanças que a gente tem visto, de inteligência artificial, das pessoas terem medo, o robô vai substituir médico, como é que vai ser essa tecnologia? Então, assim, o que você falaria para um recém-formado? Olha, para ser um bom médico, ser bem-sucedido, você precisa disso.
Isso é, sem dúvida nenhuma, uma questão importante, Samantha. A gente tem aí vários cortes de internet onde a gente sabe, é uma realidade do aumento do número de escolas médicas que aconteceu nos últimos anos e da formação de muitos médicos, né? Dessa enxurrada de médicos entrando aí no mercado. E na minha cabeça, assim, tem umas pessoas radicais e falam, olha, o projeto que é tal ano, vai ter tanto médico que vai ter médico dirigindo o Uber. Eu não penso de uma maneira assim. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que sempre vai ter espaço para o bom profissional. O bom profissional, o profissional apaixonado pelo que ele faz, ele sempre vai ter espaço, mesmo que o mercado esteja encharcado de gente que faça o que você está fazendo. É óbvio que o diferencial é importante, mas se você é apaixonado pelo que você faz e você gosta do que você faz, eu acho que você vai ter mercado. A primeira coisa, eu acho que eu falaria para um recém-formado ou para alguém que está querendo, para um adolescente, para um jovem que está querendo entrar para a faculdade de medicina, médico tem que gostar de gente. Se médico não gosta de gente ou não se sente bem em estar com gente, tem que reavaliar se realmente é a medicina. Não sendo da área, eu já ouvi reclamações de pessoas conhecidas, amigos. Ele nem olhou pra mim, de paciente reclamando que médico foi no médico com qualquer queixa e fala justamente isso, ele nem olhou pra mim. Então, essa questão de gostar de gente vem de ser essencial na profissão. Então, é isso. Olha, eu não, de maneira nenhuma vou ser corporativista aqui, mas assim, é óbvio que hoje você tem, dependendo do lugar que você atende, você tem uma sobrecarga de atendimento muito grande, você tem filas muito grandes, mas ninguém disse que ia ser diferente. Você, quando comprou lá o pacote, esse é o pacote. O problema todo é a ideia que esse jovem, ele compra e ele entra na medicina. E aí a gente tem que ter cuidado com que hoje a medicina vem apresentando, principalmente na internet, do que é um médico com sucesso, tá? Eu não entendo que um médico com sucesso são apenas aquisições materiais. Eu acho que outras coisas são importantes. E é importante que esse jovem médico ele entenda que para você chegar, isso é uma consequência do teu sucesso. Então, o bem material é uma consequência natural do teu sucesso. E não uma meta que você vai ter que conseguir a qualquer custo. As coisas vão acontecer de maneira normal e no seu tempo normal. E o que eu vejo hoje é cada vez querer ser mais rápido. E aí acontece muitas vezes isso. É você faltar lá no tal do acolhimento, em que, independente da sua escola de formação médica, eu tenho certeza absoluta que nos seus 6 anos de formação esse tema foi discutido. E que você estudou, você entendeu, fez prova e passou. E só que você não esquece e deixa isso passar de lado. E aí eu consigo dividir de uma maneira bem direta em 2 metades. Uma, a pessoa que realmente não tinha vocação para isso, entrou ali ou por influência do pai, da mãe, do tio, por uma questão de ter um certo status, que isso aí é uma coisa inconcebível na minha cabeça. E uma outra, a pessoa que se perdeu no processo. O corre-corre do dia a dia, a vontade de chegar a um objetivo. Então, isso ela se perdeu. E aí, o principal, que é gostar de gente, que é estar escutando gente, ela deixou de fazer. Eu sempre brinco e falo que talvez a especialidade mais difícil para mim é a pediatria, em que a criança não consegue falar.
né? Assim, os pequenininhos, né? E não conseguem se expressar. Então é muito difícil você entender, fazer o diagnóstico. Eu amo, não teria a menor condição de ser pediatra, mas sou apaixonado por ver um pediatra atender, para a linha de raciocínio. É lindo. E você, que não é pediatra, você tem uma possibilidade de você pegar uma dica boa. Escutar o paciente falar é uma dica maravilhosa. É uma informação que ele dá ali. Olha, quando eu levanto da cama, a minha dor começa. Mas aí eu fico andando mais ou menos meia hora, a minha dor some. Opa, será que está relacionado a alguma coisa em relação ao colchão, a essa dor? Ela só acontece na parte da... Você começa a diferenciar e você começa a dividir dentro da tua cabeça, em cima do que você estudou, o seu diagnóstico. É assim que o médico começa a pensar. Você está entendendo? Então, se você não quer saber disso, se você não quer escutar isso, se você não quer entender isso, como é que você consegue chegar a um diagnóstico assertivo? Como é que você consegue propor um tratamento que vai ter uma resolução melhor? Então, isso daí é muito triste, Samantha, quando a gente escuta e, de maneira nenhuma, eu não quis ser corporativista, ficar rodando. Existe, é chato, é feio, e eu acho que aconteceu, para mim, esse erro acontece por essa divisão. O primeiro, o profissional, a pessoa não tinha vocação para ser médico, e isso é super entendível. Eu acho que não é vergonha nenhuma ninguém entrar para uma universidade e entender que no meio do processo não é aquilo, e você ter a coragem de fazer, de retomar e tentar fazer outra coisa, e não terminar por conta da mãe, do pai, por conta de... E outros não se perder. Então, o que a gente vê, e o que eu falo para esse jovem, independente da quantidade de médicos que estão se formando, que são muitos, é entender exatamente o seu papel dentro do dia a dia, dentro da sociedade. A classe médica é uma classe muito importante, como todas as outras classes de trabalhadores, de profissionais, e é importante você gostar de pessoas, é importante você gostar de gente, é importante você saber escutar. E você também saber falar, saber dar uma notícia ruim é uma coisa que você não aprende só na universidade. A universidade te molda, dentro do curso de formação médica você tem várias passagens de formação dentro da psicologia que vão te atribuir ali certas técnicas e condições para você administrar certos momentos, mas é importante você saber dar uma notícia ruim. Isso é um outro ponto importantíssimo. O médico precisa saber, entendeu? Você não pode dar aquilo, você dá uma notícia, pode chamar o próximo. Não é assim. Você também não precisa chorar o tempo todo, mas você precisa estar falando aquilo, mas com uma perspectiva. Eu acho que por pior notícia que você dê, para qualquer que seja os públicos, vamos trazer para a minha realidade, que seja para um atleta. Aí a gente tem uma lesão de um grande atleta agora que veio a romper o seu LCA, o ligamento cruzado anterior do joelho, no meio da seleção, enfim, olha a cabeça desse jovem, desse atleta. Então, é duro, é uma notícia ruim. Ele sabe que aquilo ali pode acontecer com ele? Pode, sabe disso. Mas toda maneira você propor perspectivas. Olha, cara, você é jovem, a gente vai ter uma reabilitação boa, vamos propor fazer uma cirurgia assim, assado, que a gente consegue diminuir esse tempo de recuperação, vai dar tudo certo. Isso é onde o paciente vai se agarrar, seja ele atleta, ou seja ele um idoso. Olha, o senhor tem isso, mas tem esse tipo de tratamento, tem esse outro, a gente pode esperar isso, a gente vai... Então, isso é dar uma notícia ruim, não fugir dela. Eu acho que ficar tapando o sol com a peneira não é o objetivo e nem a ação médica. O médico tem que ser direto, tem que ser firme, mas dar perspectivas ao seu tratamento. Isso eu acho que é uma possibilidade da gente ter um paciente mais bem acolhido, com um acolhimento melhor e um paciente mais bem motivado. Dentro dessa questão do acolhimento, que a gente está focando aqui o tempo todo, e
desse parâmetro de ser bem-sucedido. Tem um vídeo seu de um corte de Instagram que passou das 800 mil visualizações, que é um dos meus favoritos, inclusive, que você fala muito disso. Quando você acorda, tá lá tomando seu banho para ir atender uma parte da população, que é aquela menos favorecida, que a gente já falou lá na frente. Então, assim, você tá acordando cedo, alguém acordou mais cedo, tá esperando por essa consulta, sei lá, 20, 30 dias, e chega lá, ela quer... Cara, meu problema é esse. E aí? Você precisa me falar. Como é que você enxerga essa questão? Por que esse vídeo estourou tanto, assim, teve essa repercussão tão boa? Isso é difícil falar, assim. Toda vez que eu falo isso, eu fico um pouquinho mais sensitivo e tudo, porque eu tenho responsabilidades muito grandes hoje dentro do meu dia a dia, e isso todo médico tem. E aí a gente pode levar aí de novo o exemplo de atletas. A gente tem... Cada joelhinho mega ultra master valioso, enfim. Mas eu coloco no mesmo nível de responsabilidade a pessoa que está me esperando em certos lugares que eu atendo, em que estão aguardando 2 meses, 3 meses para um atendimento comigo, que chegam cedo. E no vídeo eu sempre falo isso, e eu acordo cedo, a minha vida é acordar cedo, eu gosto de acordar cedo. E quando eu estou indo atender essas pessoas, eu penso que, como eu falei, 2, 3 horas antes de eu acordar, alguém acordou. Alguém acordou, alguém se arrumou, e alguém está indo para essa consulta com uma sacola cheia de exames, mas principalmente, ou sem exames, mas com várias perguntas, várias dúvidas, mas com uma esperança muito grande, depositando uma esperança muito grande no que você vai falar, na possibilidade de você resolver o problema dessa pessoa. Então, o que eu vejo é que muitas vezes a pessoa vai passar 15, 20 minutos comigo, mas ela vai ter... Eu vou ter uma necessidade de, primeiro, diagnosticar, descobrir o problema dela. Depois, propor o melhor tratamento. E diminuir, de alguma maneira, a dor que muitas vezes todos eles, ou a maioria deles, vem daquele problema. Então, é diagnosticar, entender o problema dele, diagnosticar e tratar. E eu tenho isso, às vezes, um tempo muito curto. É natural que a gente vê, às vezes, o paciente se atropela. A ansiedade é tão grande de falar que ele se atropela, no caso. Olha, essa dor eu tenho há 2 meses, mas eu caí, né, eu tropecei no gato na semana passada e eu voltei, e a dor é no ombro, mas o ombro também, olha, uma dor na coluna. Eu queria só um minutinho para poder estar falando, doutor, eu tenho uma dor no joelho também. Cara, e aí você vê as pessoas se irritarem com isso. Entendeu? Então, não tem como você se irritar com isso. É porque tá com vontade de falar. O paciente realmente tá querendo falar. Então, calma, vamos lá, dona Maria, mas vamos voltar lá. O pior é a coluna hoje, não é? Não é a coluna que está doendo mais? Então, quanto tempo está doendo essa coluna? E aí você vai moldando. Mas não. Hoje só dá para falar de um. Pô, tá 3 meses a consulta do ortopedista. 4 meses, às vezes. Entendeu? Então, assim, você não deixar pelo menos ele falar. Aí dentro daquilo ali você vê como profissional, com a tua experiência. É óbvio que isso você não consegue quando você se forma, você consegue isso ao longo do tempo. Você ir ajeitando a tua consulta para você identificar o que é mais, o que não influencia, tirar da cabeça dela que às vezes o problema é o travesseiro. Na verdade, não é o travesseiro, é que ela dorme no sofá, então o problema do sofá é muito pior. Então, enfim. E aí, mas escutar, você está entendendo? Você entender. Isso que é o bacana. Mas é aquilo que eu te falei, você tem que gostar. Você tem que se divertir com aquilo ali. Poxa, mas parece até uma coisa, você vai se divertir com a dor? Não, é divertir na maneira de você gostar de entender, gostar de se divertir da maneira de você estar ali
brigando para você dar um diagnóstico bacana, você entender o diagnóstico que está acontecendo, você propor um tratamento que vai resolver, é você gostar disso. Você está entendendo? E aí, de novo, volta. Se você não consegue entender isso, você não consegue ser médico. Então, acho que ser médico começa, a sua atuação começa quando você se arruma para você ir atender o paciente e entender que aquele paciente ali, ele está numa expectativa muito grande e muitas vezes jogando quase todas as fichas em cima do que você vai falar, em cima da tua maneira. Então, se você chega de uma maneira muito agressiva, se você chega de uma maneira muito forte, isso pode acarretar para esse paciente uma série de outras coisas que podem levar a outros problemas, aumentar outros problemas, e de nada valeu aquela consulta que ele está esperando tanto tempo. Eu acho que dentro disso, você está sempre falando, postando e defendendo esse lema do Dr. Rodrigo, que é não negociar memórias. Então, assim, o que levou você a criar esse tema, defender tanto com os assuntos de não negociar tempo, memórias? Você perdeu alguma coisa? O que levou você a ter esse lema hoje em dia? O não negocie memórias, que eu sempre coloco, e pode negociar, então tá aí, não pode negociar. O que você não pode negociar? Qual a memória que você não pode negociar? Isso veio... o Rodrigo, que tem hoje 20 anos da área de saúde, que tem toda uma maneira de agir hoje, não é o mesmo Rodrigo que começou há 20 anos atrás. E não vai ser, se Deus quiser, o Rodrigo daqui a mais 20 anos atendendo, porque eu quero, até o dia que eu estiver raciocinando, mesmo de bengalinha, mas atender. E não vai ser o mesmo Rodrigo daqui a 20 anos, eu vou ter outra expectativa, enfim. Mas isso aconteceu de um momento em que eu estava ali focado no trabalho, dentro, mergulhado em trabalho e tudo mais, e eu não estava vendo que as coisas mais importantes e as pequenas coisas estavam acontecendo do meu lado e eu não estava vendo. Entendeu? E eu estava deixando para depois. Só que eu deixava para depois alguma coisa que não acontecia de novo. Porque uma coisa é você deixar de usar uma roupa X, mas amanhã ela está lá e você pode botar ela e usar aquela roupa. Mas memórias, momentos, como eu brinco, que não se discute, não se negocia, ela não acontece às vezes 2 vezes. Ela acontece uma vez só. E isso aconteceu há 8 anos atrás, quando minha filha nasceu. Então, quando a minha filha nasceu, eu participei do nascimento, fiquei na sala lá, eu era pai, fiquei dentro do centro cirúrgico, era pai, então eu tremi, chorei, fiquei com medo, enfim, tudo normal. Como um pai, não era médico, era pai. Fiquei com a mãe na amamentação, na primeira amamentação da Duda, mas logo depois eu fui trabalhar. Eu tinha um plantão, eu tinha uma licença paternidade, que agora eu não me lembro se são 3 dias para o pai, enfim, eu tinha. E eu abri mão daquilo por uma responsabilidade, por não fazer. E o que aconteceu? Eu não tem como, eu tenho que ir amanhã, mas já está tudo bem aqui. Olha, tá minha mãe, sua mãe vai estar aqui, tá todo mundo dando suporte, eu tenho que ir, cara, não tem como, porque fulano de tal tem uma cirurgia, isso daí eu preciso estar lá junto. E eu fui. E aí veio a alta, evoluiu tudo bem. E a Duda chegou em casa e eu cheguei um dia depois, eu acho. E aí ela falando como é que foi o primeiro banho. Ela falando como é que foi lá o momento da saída, mais ou menos, da maternidade. E eu perdi isso. E aí eu fui para a varanda do meu apartamento e
eu fiquei pensando, falei, caraca, foi uma noite toda que eu não dormi. E não dormi porque a Duda não deixou, não. Porque assim, ela não deixou eu dormir muitas vezes depois. Mas nessa vez não foi por conta dela, foi porque eu não consegui entender como eu fui burro, como eu não consegui identificar o que eu perdi. Aquilo ali não vai acontecer mais. Eu não vou ver mais, não tinha como ver mais o primeiro banho em que a enfermeira ajudou lá com algodãozinho, enfim. Eu não vi a chegada, eu perdi isso. E dali para frente foi um marco. Eu identifico isso como um marco na minha vida, porque dali para frente eu me propus a modificar, a mudar e a não negociar mais memórias. Então é óbvio que eu tenho meus compromissos, é óbvio que eu tenho as minhas responsabilidades, mas é preciso entender que você tem memórias que não podem ser discutidas, memórias que não podem ser negociadas, sejam elas com a sua família, sejam elas até mesmo com você mesmo, mas não podem ser negociadas. E é isso hoje que a gente vem propondo, é você ter uma carreira de sucesso, você ser bem-sucedido, você acreditar no que você faz, mas não negociar memórias importantes, seja com você, seja com a sua família, ou seja com seus amigos. Entrando, né, nesse grande dilema de não negociar memórias, tem um outro corte seu também, que teve um número bom de visualizações, que fala, acho que foi um chefe, um professor, não lembro direito, sobre a sua capacidade de conseguir fazer mais. Então, assim, você poderia estar ali consultando, mas poderia também pegar uma coordenação, pegar alguma coisa assim. Mas para isso, você tem que abdicar de alguma coisa. Então, assim, como foi a sua reação e esse preparo de... Eu tô preparado para abdicar? Se equilibrar na balança as memórias que eu vou perder e o trabalho que eu poderia exercer? Isso foi um momento... Isso foi importante porque isso aconteceu depois, né, do nascimento de Duda, logo bem próximo. Então, eu tinha isso muito bem marcado na minha cabeça. Esse evento duro, triste, que aconteceu comigo, fez com que eu tivesse já uma resposta para isso. Então, eu não vou entrar aqui no mérito de quem foi sabe. Então, chegou e falou, olha, cara, você tecnicamente está muito bom. E é assim, né, que é falado, né? Então, tecnicamente é muito bom. Nunca vai me substituir, porque dificilmente vão me substituir. Eu falei, claro, com certeza, mestre. Mas, olha, se você fizer isso que eu fiz, cara, tem que fazer isso. Você vai chegar lá de uma maneira muito rápida. E você vai ter isso, vai ter aquilo outro. E aí, vamos? E eu tinha que decidir rápido, porque... E olha, decide rápido que a fila é grande. Eu falei, eu não quero, não. Isso foi uma surpresa. Foi um impacto para aquele Deus todo-poderoso, onipotente, professor, doutor, em que ficou surpreso, porque era uma coisa almejada por todo mundo. Muita gente queria aquela... Eu falei, não. Por que você não quer? Ele estava preparado para todas as perguntas. Olha, eu quero, mas eu vou querer fazer isso, eu vou querer ganhar assim, eu vou querer ter isso. Tudo isso eu acho que ele estava preparado. Mas não estava preparado para dizer não. Eu falei, eu não quero. Eu quero continuar do jeito que eu estou. E ele falou, mas por que você não quer? Eu falei, por que não quero? Porque dessa maneira eu vou infartar com 45 anos, vou ficar por uma possibilidade de hipertenso de usar 2 drogas. Eu fui falando tudo o que aconteceu com ele. Fazer um state com 50, passar meu sábado e domingo. Eu não quero isso, não. Não recrimino quem entende isso como objetivo de vida, como entende isso como uma normalidade. Eu tenho aqui a minha particularidade, não acho que é. E isso foi quase de um momento de raiva, entendeu? Muito grande.
não entender que aquilo ali poderia... que eu estava dizendo não para aquela oportunidade que estava sendo dada para mim. E passei um pedacinho depois que disse não. Empurrado para cá, empurrado para lá. Só que o que eu fui ver, e aí daí constrói toda essa linha de não negociar, eu fui ver que as coisas que eu achava que eram super, hiper, mega importantes, elas não eram tão importantes assim. E os momentos que eu deixava de viver, a partir do momento que eu comecei a viver, eu comecei a estar melhor mentalmente, fisicamente, e comecei a render melhor e ter mais sucesso, mais resultado. Na verdade, resultado. Acho que o importante é resultado. Isso foi muito legal, porque aí eu cheguei a uma métrica, a uma fórmula que é o seguinte: você às vezes está muito dentro do processo e você não consegue sair e olhar e ver que se você dá um passo para trás, reorganiza algumas coisas, você vai produzir mais e ter muito mais resultado com uma qualidade melhor. E você vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para você, vai ser bom, no meu caso, para o meu paciente, todo mundo vai ficar feliz e a vida vai ser levada de uma maneira mais tranquila. Assim, pode parecer que eu deixei de trabalhar. Pelo amor de Deus, quem me conhece sabe que eu trabalho para chuchu a beça. E amo trabalhar. Mas o que eu fiz foi reorganizar. E reorganizar é o quê? Não negocio hoje uma festa de encerramento da minha filha. Não negocio uma festa dos Dias dos Pais. Não negocio estar presente num aniversário da amiga da Nath, da Pri, da Dani ou da Ju. Porque não vai ter de novo. Vai ter outra festa, mas a festa da Pri, da Nath, de 8, de 9 anos, não vai ter de novo. Não vai ter de novo. Então, às vezes, a gente é enganado. Ah, não, mas eu não vou nessa festa, mas semana que vem tem outra. Semana que vem vai ter a festa. É diferente. E aí, uma coisa que eu agora sei que eu vou ser acertado, um monte de gente vai falar, meu Deus, você eu também tenho isso. Vamos lá, mas entenda. Eu aceito outras formações sem ser os profissionais da área de saúde terem até uma visão assim. Então, eu aceito um economista, um gestor, um administrador de empresas, enfim. Mas eu não aceito um profissional da área de saúde, e principalmente um médico, porque a gente vê que as coisas deixam de existir numa velocidade muito grande. As coisas estão boas aqui e, de repente, elas deixam de estar numa velocidade que a gente não consegue dimensionar. Então, se você pode, claro, se você pode redirecionar ou abdicar de X e de Y, não pense duas vezes. Vá, curta o momento, aproveite esse momento com seus filhos, aproveite esse momento com sua esposa, com seu marido, com seus pais, com seus amigos, porque as coisas deixam de existir de uma maneira muito rápida. Então eu não consigo entender um profissional da área de saúde aceitar ou deixar para amanhã. E muitas vezes o que acontece é exatamente isso. É que está faltando alguém chegar para ele e mostrar como a vida mostrou para mim, como eu tive um exemplo duro, mas mostrar que olha o que você está perdendo. Você já se deu conta e as pessoas não se dão conta. Eu tenho visto isso, eu vejo isso com os amigos, não se dão. Quando você começa a falar, o primeiro momento é um choque, tipo, não, mas... E aí e as coisas vão acontecendo. E o que eu acho legal, Samantha, é que não foi essa a intenção, mas sem dúvida nenhuma eu abracei. Mas eu vi que o não negocie memórias, ele tomou uma proporção
uma ação dentro da internet, dentro do Instagram, de outras pessoas vindo e comentando e falando, em que eu falei, cara, isso é muito legal. Eu acho que a gente precisa colocar mais isso para as pessoas entenderem mais isso e conseguirem agir dessa maneira. Eu acho que é daí que veio o Não Negociar Memórias. Eu acho que esse é um projeto bem legal da gente estar mostrando para as pessoas a necessidade de você aproveitar o hoje de uma maneira muito responsável, é óbvio. Você não vai ser irresponsável de fazer coisas. Eu tenho que aproveitar. O último dia. O último dia é hoje, eu vou fazer. Não é assim também. Mas você entender o hoje, você entender que o amanhã vai vir se o hoje for bem estruturado. E para esse hoje ser bem estruturado, você tem que se organizar e você tem que viver e estar feliz. E o que a gente vê, e eu não tenho dados estatísticos aqui, mas, e principalmente depois da pandemia, eu tenho certeza que isso aumentou, é uma percepção, por favor, depois não venham esses dados, não, é uma percepção minha diária, dentro das clínicas, dentro dos hospitais, os atendimentos com psicólogo, com psiquiatra, com neuropsiquiatra, eles aumentaram muito porque as pessoas não estão sabendo dividir suas tarefas. As pessoas estão... A doença mental, né? O over mental está de uma maneira que aquilo tudo te sobrecarrega e você não consegue desenvolver nada com tranquilidade. Então, as pessoas precisam entender que o equilíbrio é a grande chave do sucesso. Não fui eu que falei, isso não é meu, mas assim, se você consegue dividir isso, e uma percepção minha é que hoje, aquele que administra melhor o seu tempo, aquele que administra melhor o seu estresse, é aquela pessoa que vai ter mais saúde. Isso daí a gente vai poder... Eu não tenho dados estatísticos, porque é uma coisa muito subjetiva como mostrar isso, mas eu te digo isso como médico, como profissional da área de saúde há 20 anos. Eu posso te dizer que aquele que administra melhor o seu estresse, ele vai desenvolver uma vida com mais saúde. E, sem dúvida nenhuma, administrar isso é você comer melhor, você fazer atividade física, que é a minha intenção de botar lá os meus vídeos de atividade todo dia de manhã, de madrugada, né? Porque só essa hora eu tô acordando, você já fez a sua atividade. Mas é de que isso é importante. É isso que vai fazer você viver mais. Engana-se quem vai viver mais por conta das pílulas, por conta dos remédios. Negativo. Isso daí é importante, importantíssimo. Mas o que vai viver mais é você administrar estresse, comer melhor e ter uma atividade física diária. Isso é o que você vai ter, isso vai fazer você ser mais longevo, você ter uma saúde melhor e você ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que o importante hoje, a gente vive, né, principalmente a gente que, né, mora no Rio de Janeiro, a gente vive diariamente com estresse, com a segurança, com tudo isso. Então, isso já é... Você sai da porta da sua casa, você já sai com milhões de medos, milhões de preocupações e tudo mais. E vai se somando tudo, né? Vai se somando pressões, vai se somando trabalho, você não consegue administrar nada daquilo, e você acha que para você ter sucesso, você tem que trabalhar cada vez mais, fazer mais. E às vezes você está entrando num grande... buraco sem fundo em que você não vai conseguir sair. E é importante que alguém mostre para você que não negociar memórias é importantíssimo. Essa questão de não negociar, eu acho que está crescendo tanto, até na sua comunidade fora, está saindo dela por causa disso. Às vezes as pessoas nem percebiam o que estavam perdendo. E aí você deu esse
estalo de olha o seu redor, o que você tá perdendo. E aí a gente que tá chegando no final desse primeiro episódio, eu queria falar assim, você já deu vários exemplos de memórias que você não negocia mais. Mas o que o Rodrigo hoje preza assim, é isso, eu vou resumir, isso aqui não tá em jogo, eu não negocio mais. E aí o que porque a gente até falou do que você espera do projeto, de quando chegarem os convidados, de ter esse papo dessa conversa, de não, isso aqui eu não negocio e aí acabou, é isso. Então, o que eu não negocio hoje é a minha família. O tempo com a minha família, eu não negocio. O tempo com meus pais, o tempo com Duda, com Karen, isso não dá para negociar. E boto na balança, dependendo do nível, o tempo do Vasco. Então, isso é uma coisa negociável. Nem não. sempre ele merece. Nem sempre ele merece. Ultimamente ele tem me deixado um pouquinho chateado, mas geralmente ele tem um espaço no meu coração importante. Então, o que eu posso dizer para você que eu não negocio é o tempo com a minha família, é o tempo com a minha filha. Isso daí, sem dúvida nenhuma, não dá para negociar. Não negocie memórias. E aí, finalizando o nosso podcast, eu queria agradecer a audiência que você assistiu até aqui, depois de toda essa reflexão. Pedir para você seguir o Dr. Rodrigo nas redes sociais para não perder os próximos episódios. O Instagram é dr_Rodrigo Freitas. E deixa uma reflexão para você. O que você não negocia? Qual a memória você não negocia? Conta pra gente nos comentários. Até o próximo episódio. Até o próximo.